Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 26 de maio de 2024 da Era Comum e ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, estamos no dia 19 de Iyar, 5.784, a contar da criação. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos aí seguindo o guia espiritual para o nosso Tikkun, né, com a autoria do Rabino Simon Jacobson, a cura para as nossas emoções e o refinamento pessoal, preparação para a Matan HaTorá, né, a outorga da Torá, né, a entrega da Torá. Então nós estamos aí em Sefirat HaOmer nessa contagem. Nós estamos na quinta semana da contagem do Homer, ok? O ser humano ele possui 7 emoções ou 7 atributos da sua alma. E é exatamente esses atributos que a contagem do homem serve exatamente para podermos, durante 7 semanas, fazermos uma apuração, né, melhor do nosso refinamento pessoal e da nossa cura emocional. Por isso, né, amados, vamos na nossa sequência da nossa contagem. Antes de adentrarmos, né, na nossa contagem, literalmente falando do Homer, né, vamos ver aqui um ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é muito propício realmente para esse nosso período de Sefirat HaOmer. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre caminhos de paz. Então ele diz assim: nossa missão na vida não é sacudir o mundo, e sim apertar os seus parafusos, não ascender aos céus, urrar e bradar, e sim caminhar suavemente no solo, não criar uma tempestade, e sim uma morada, um lar terreno para a essência de Deus. Se uma tempestade for necessária, ela ocorrerá inevitavelmente. Quanto a nós, prosseguiremos nosso caminho, o caminho da Torá e das 7 leis universais, solidamente, fincando na terra. Um caminho de deleite e paz, que traz ordem ao caos, passo a passo, até que toda a imensidão da luz infinita, Ein Sof, esteja disposta firmemente em nosso mundo, né? Então, neste ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, Caminhos de Paz, é um desafio para conosco, né? Ainda mais nos tempos presentes, na situação em que não só o nosso país, mas o mundo está vivendo. É realmente um desafio muito grande, apertar os seus parafusos, né? Não estamos aí para subir ao céu, urrar, bradar, né? Virar piroleta, plantar bananeira, né? Sapatear, aquelas coisas todas lá, né? Que a maluquice de alguns assim o fazem, mas sim caminhar suavemente, né? Diz o profeta Isaías, né? Bem-aventurados são os passos daqueles que anunciam a paz, né? Então, anunciar a paz é anunciar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, alicerçados exatamente na Torá, né? E que é a base para todas as coisas para a nossa vida, né? Então, não é uma questão de criar tempestade, né? Se porventura a tempestade for necessária, ela vai acontecer automaticamente, não restam dúvidas, né? Por exemplo, aí uma entre aspas, né, uma tempestade que nós temos pela frente aí na atualidade, a questão do antissemitismo. Nós não podemos nos calar diante do antissemitismo. Nós precisamos tocar a boca no trombone. Nós precisamos, entre aspas, né? Nós precisamos realmente levantar uma tempestade aí. Antissemitismo? Não. Somos plenamente a favor de Israel, o povo judeu, na sua luta contra o terrorismo. Nós apoiamos realmente toda a incursão
que as forças de defesa de Israel estão fazendo ali em Gaza. As forças de defesa de Israel estão simplesmente, né, agindo depois de um ataque terrorista, genocida, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Ou seja, as forças terroristas do Hamas precisam ser completamente eliminadas do seu poder de fogo, para nunca mais se levantar. Entendeu? Então, vejam bem, né? Mais a região ali sul, onde está com a divisa do Egito, a tal de cidade lá, o Rafia, né? Que se encontra lá, foi exatamente ali que as forças de defesa de Israel, debaixo, né? Ali de um dos prédios da ONU, encontrou exatamente 3 corpos de vítimas que foram sequestradas, e entre eles está o brasileiro, né? O corpo do brasileiro que foi sequestrado, né? Então vejam bem que as chamadas, né, órgãos de direitos humanos, ONU e Companhia Limitada, que ali se encontram, né, na chamada faixa de Gaza, ela está realmente servindo as intenções terroristas e não de apoio ao povo palestino. Você já percebeu que o povo palestino vive, né, as notícias vivem falando sobre a questão das suas necessidades básicas não serem saciadas? Então a pergunta fica, o que a ONU está fazendo lá? O que os milhões e bilhões de dólares que as nações e a própria ONU têm remetido para lá? Para onde tem ido? Que o povo continua passando necessidades. E por que isso? Porque os bilhões de dólares que são remetidos para lá têm sido realmente para financiar o Hamas e construir os seus túneis, seus quilômetros, mais de 500 quilômetros de túneis. E os túneis têm lá 3, 4 andares no subsolo. É por isso. Agora, toda a energia elétrica, toda a água potável, bem como o gás, eram fornecidos por Israel para o povo palestino de graça. De graça. O povo judeu é que pagava as custas da energia elétrica, da água potável e do encanamento de gás ao povo palestino. Você ouviu alguém anunciar isso, falar isso? Então, quando é necessário uma tempestade para poder mostrar a verdade, ela acontece, é o que está acontecendo ali, entendeu? Mas vejam bem, qual é o objetivo do grupo terrorista e aqueles que apoiam o grupo terrorista? Eles não estão interessados em terras, eles estão interessados simplesmente em eliminar o povo judeu da face da terra. Por isso que eles não vão progredir e por isso que eles vão ser derrotados mesmo, sem sombra de dúvidas, né? E por falar em povo palestino, nunca existiu povo palestino. Nos anos 165 da Era Comum, né, o imperador romano da época, Adriano, para poder realmente dar uma reprimenda ao povo judeu por causa da rebelião de Bar Kokhba, ele determinou que aquela faixa fosse chamada de Palestina, em raiz com a Filisteia, ou seja, com o filisteu, que não tem nada a ver com os filisteus, porque não existe mais nenhum descendente de filisteus para querer, entre aspas, requerer uma parte de terra. Aliás, não tem parte de terra ali para filisteu nenhum. A terra prometida, ela foi dividida nas 12 tribos de Israel. Então, Israel, para almejar caminhos de paz, desde 1948, tem realmente cedido porções de terra aqui, porções de terra ali,
tiraram, né, quibutzes judaicos ali da faixa de Gaza para poder aumentar a faixa de Gaza para o chamado povo palestino, que não é povo palestino, e fazer o quê? Para ter caminhos de paz, mas não mesmo cedendo porções de terra, etc. e tal, mesmo assim, o grupo terrorista que domina a faixa de Gaza e os seus aliados não param das suas guerras contra Israel. Por quê? Porque eles querem dizimar o povo judeu. Então, quando é necessário realmente uma tempestade para que chegue aos caminhos de paz, ela acontece, está acontecendo e assim o será. Por isso fala que o justo Mashiach, ele vai guerrear as guerras de Deus para que os caminhos de paz sejam estabelecidos. Porque os inimigos de Deus, quem são eles? Os inimigos de Deus são aqueles que odeiam o povo judeu, que odeiam a terra prometida dada ao povo judeu. Esses são os inimigos de Deus, porque eles são inimigos do povo judeu. E todo inimigo do povo judeu e todo aquele que odeia o povo judeu é inimigo de Deus. Por quê? Porque o povo judeu é o povo escolhido de Deus. Entendeu quem são os inimigos de Deus? Então, por isso, né, os Bnei Israel e os Bnei Noach prosseguem na sua jornada realmente no caminho da Torá e no caminho das 7 leis universais, para que realmente seja solidificado, fincado firmemente as bases da Torá nos 4 cantos do mundo. Por isso, a redenção final com o justo Mashiach estabelecerá a partir de Israel para as nações realmente a Torá plena para todos os 4 cantos da terra. O povo judeu em Israel, na terra de Israel, 100% habitado pelo povo judeu, eles estarão vivenciando os 613 mandamentos. E as nações estarão vivenciando as 7 leis de Noach. E o mundo inteiro, a partir de Jerusalém, estará sendo regida pelo rei Mashiach, da descendência de Yehudá, de Davi e Salomão. Ok? Então, por isso, né, até que a imensidão da luz infinita esteja disposta firmemente em nosso mundo, assim o será. Momento em, como diz o pregador de Eclesiastes, né, dentro da configuração do que ele diz, né, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, também, dentro desse aspecto, né, tempo de nós estarmos anunciando cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Baruch Hashem. Vamos lá então para a nossa bênção, a recitação do Salmo 67 e a contagem do homem. A bênção assim nos diz. Arahamam hu yachazir lanu avodat beit hamikdash linkomar bimeera veiamenu amém selah. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit HaMikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém. Selah. Recitação do Salmo 67, que assim nos diz. Ao mestre do canto sobre instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Quem puder ficar em pé, vamos para a contagem. Eu falo e vocês repetem juntamente com a Edna. Estamos na 5ª semana da contagem do Homer, o 6º dia
assim nos diz. Hoje é o dia 34, ou seja, 4 semanas e 6 dias do Homer. Hoje é o dia 34, ou seja, 4 semanas e 6 dias do Homer. Amém. Podeis assentar, amados. Primeiramente, deixar aqui o agradecimento desde já, para os amados que têm, desde o princípio, desde o primeiro dia da contagem do Homer, têm estado conosco aí ao vivo e a cores, por assim dizer, e que chegaram aqui no 34º dia, todos os dias estando conosco aí, Baruch Hashem, que realmente a cura emocional, refinamento pessoal, seja algo precioso e maravilhoso em cada uma das vossas vidas, E aqueles que estão aí, que não puderam estar desde o começo, mas vamos dizer assim, chegaram agora ou estão chegando nesses últimos dias, etc. e tal, mas estão se esforçando, Lembre-se de uma coisa: o seu esforço nunca será em vão, porque de fato Hashem, ele vê todas as coisas e ele conhece, sem sombra de dúvidas, o seu coração, ok? Então, por isso, a cura emocional nesses 49 dias e o refinamento pessoal é para que nós possamos realmente sermos melhor hoje do que ontem e menos do que amanhã, e assim possamos fazer a luz divina, a luz infinita, brilhar cada vez mais no nosso presente mundo, ok? Hoje, no 6º dia da 5ª semana da contagem do Homer, hoje nós estamos em Esod Dehod, que é vinculação na humildade. Então, as nossas reflexões, elas dizem assim: a humildade não deve ser uma experiência solitária. Então, veja bem, a Torá, ela firmemente traz para nós um dos princípios que diz assim: ninguém faz nada sozinho. A sua cura emocional e o seu refinamento pessoal, ela é uma decisão pessoal, solitária, por assim dizer, porque ela vai na questão do seu âmago. Então é você que toma a decisão. Mas a jornada em si, ela não pode ser solitária. Por isso que existe o doador e o receptor. Para que realmente, no mínimo, a jornada seja em dois. Certo? Então, a humildade, que não pode ser uma experiência solitária, porque ela precisa de alguém mais. Você ser humilde sozinho, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas você ser humilde, onde tem mais uma pessoa junto contigo, ou mais de uma pessoa junto contigo, nesse refinamento pessoal, nessa cura emocional, e como já aprendemos, tanto você como doador e a outra pessoa, ou outras pessoas como receptores, vão crescendo juntos, porque um ao outro vai ajudando, certo? E esta é a realidade sobre doador e receptor, Então, por isso que a humildade ela não pode ser uma experiência solitária, porque a verdadeira humildade, ela é manifestada na presença de outras pessoas. E é importante que isso seja cada vez mais solidificado nas nossas vidas. A humildade, ela deve resultar em união, em um vínculo profundo e com compromisso. Então, a humildade, ela traz para nós união, vínculo profundo e compromisso. Então, por isso, está escrito, não é bom andarmos sozinhos, mas é bom realmente que tenhamos um companheiro, onde fala exatamente por quê. Porque se um começar a desanimar, o outro reanima. Então, não é bom andar sozinho, é bom andar no mínimo em dois, justamente por causa disso. Momentos em que um dos dois começa a fraquejar, começa a querer desanimar, querer parar na sua jornada, então o outro companheiro, seu outro amigo, seu outro irmão,
né? E o seu próximo, ele estará te ajudando a não ficar prostrado, mas realmente a persistir, a seguir em frente. Então, esse vínculo profundo, realmente, ele traz o compromisso, porque você se sente compromissado com o próximo, para que realmente juntos possam chegar ao objetivo final da jornada, que é exatamente o Olam Rabá, né? Que é o mundo vindouro, a vida eterna. Então, nesse estímulo, juntos, temos maior estímulo para podermos chegar à redenção final com o justo Mashiach e podermos alcançar o alvo soberano, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Minha humildade, ela me separa dos outros ou me aproxima dos outros? Né? Então, você precisa ver a sua jornada, né? Essa humildade que você está andando, se ela está separando você das pessoas ou se está se aproximando das pessoas. Se ela estiver separando, é porque tem alguma coisa que precisa ser reavaliada, reparada na sua humildade. E se ela está te aproximando das pessoas, você precisa fortalecer isso, cada vez mais se tornar saudável, equilibrado e maduro, para não perder realmente essa aproximação, esta união, esse vínculo com o próximo. Minha humildade produz resultados? Obviamente, tudo que produz resultados bons, realmente são ações boas, são ações positivas, construtivas. Ou são resultados duradouros? Também é outra questão que nós precisamos analisar. Se a nossa humildade ela é duradoura, se ela permanece, né? Se ela tem raízes, ok? Ela cria uma base duradoura sobre a qual eu e outros podemos confiar e construir? Então, a base duradoura da humildade no nosso dia a dia, ela vai sendo edificada, solidificada, ela vai se tornando firme. E dentro desse aspecto, né, tanto você como outras pessoas realmente pode confiar e construir a partir desse fundamento, a humildade, com vínculo, com compromisso, com responsabilidade, pode se construir realmente esta jornada de humildade no nosso dia a dia. O exercício para até o pôr do sol de amanhã, para esse 34º dia da contagem do homem, use sua humildade para construir algo permanente, né? Veja bem, obviamente, uma pessoa no seu juízo normal, né, o que ela tem diante de si? Fazer algo, construir algo que permaneça, que crie raízes, fundamentos e que vai pelo tempo afora avante, não é verdade? Então, você fazer algo simplesmente por fazer e realmente não ser duradouro é algo superficial. Então, ele apenas é uma questão de hipocrisia, porque não tem raízes, não tem fundamento, não é duradouro. Então, o exercício, use sua humildade para construir algo permanente, para que realmente aquilo que você está fazendo, ele venha a perdurar através dos tempos, né? Um exemplo nesse sentido, né? Você pode ter passado por essa experiência. Você, com humildade, você ajudou alguém alguns anos atrás. 2 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. O tempo passou e, de repente, né, essa mesma pessoa que foi ajudada, ou alguém do ciclo da amizade dela, parentesco dela, da familiaridade com ela, ou algo semelhante. Passaram-se os anos, e de repente chega alguém, ou a própria pessoa, ou alguém
conectada a essa pessoa, encontra você e diz assim: ô fulano, ó, quero agradecer a você pelo que você fez a mim há muitos anos atrás. E isso daí serviu para mim um norte. Hoje eu sou uma pessoa decente, uma pessoa que eu considero que eu tenho sucesso na minha vida, porque eu tenho um bom trabalho, um bom negócio, ou algo semelhante, né? Constituí uma família, tenho filhos, né? Já estou com netos, por exemplo, né? E eu, graças a Deus, que você apareceu na minha vida, e no momento que eu mais precisava, você foi realmente essa pessoa que me ajudou. E hoje eu sou alguém, graças a Deus e graças a você. Então isto é usar a sua humildade para construir algo permanente. Entendeu? É onde que realmente o tempo não apaga o que você fez lá atrás. Algo de bom, algo positivo, algo com a presença divina, algo que trouxesse luz divina na vida da pessoa, e realmente isso foi algo muito precioso para aquela pessoa. Então é isto que é usar a humildade para construir algo permanente, que o tempo não apaga. Ok? Com a graça de Hashem, né? Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Faça, né, a vinculação na humildade e faça algo que permaneça para sempre. Shalom, shalom. Até amanhã.